Porque tirar um técnico fazendo sua atividade para fazer mestrado e doutorado é difícil, né? É difícil, são poucos os técnicos que conseguiram fazer isso. Alguns amigos da reitoria fizeram isso. Mas no interior do estado, quem é? Qual é o técnico que está sendo afastado para fazer mestrado e doutorado? Eu desafio aqui que me diga isso. Nós temos um desnível muito grande das condições materiais e humanas para o desenvolvimento da pesquisa entre a Salvador e alguns grandes campos e os campos menores. Nós sequer preparamos os nossos novos campos no sentido de definir claramente o que nós queremos. Eu acho que chegou a hora de parar e fazer um balanço. Nós precisamos fazer um grande congresso. Na minha administração, nós vamos fazer um grande congresso, logo no primeiro ano do meu reitorado. Nós vamos discutir com todos os pares, os professores, pesquisadores, os estudantes e os técnicos. E vamos definir uma política clara. Vamos acabar com a difusão de áreas de pesquisa, a liberdade absoluta que se tem hoje para se fazer o que quer. Nós vamos deixar que se faça o que quer, mas nós vamos coletivamente definirmos quais são as nossas áreas prioritárias, os programas e, sobretudo, nós precisamos desenvolver pesquisa que resolva os graves problemas socioeconômicos da sociedade baiana. Não é possível não fazer pesquisa para o problema da seca. A Bahia precisa disso. Obrigado, professor. Professor Renato, por favor. Eu tenho aprendido em educação que do lugar onde se olha, muda o foco. Interessante, hoje nós temos, sim, eu fiz aqui a conta, 6 diretores pro tempore nos campos, são 7 campos com menos de 4 anos, com 2 anos e meio. E desses 7, 5 são pro tempore, sim, lógico. Né? E são campos que estão iniciando no ensino, muitos fazem pesquisa, já mandaram gente para o exterior, para todo o Brasil, e todos estão fazendo eleição nesse momento, com menos de 2 anos. Interessante que no campus aqui próximo, determinada pessoas aceitou ser pro-tempore, pediu para ser pro-tempore, e hoje critiquei o pro-tempore. O lugar onde se olha muda o foco. Né? E saiu porque houve uma pressão dos servidores desse campus para sair por vários processos que hoje defende. Do lugar onde se olha, muda o foco. A pesquisa do Instituto tem hoje 223 alunos bolsistas em programa PIBIC Júnior, patrocinado pela FAPESB, pelo CNPq, 223 bolsas só de estudantes. Esse ano, o investimento só para publicação de trabalho, participação em eventos, seminário, é de 740 mil só dentro da PRPGI. Os campos, tipo Vitória Conquista, Salvador, o ano passado, botou 500 mil para a pesquisa. Nós temos hoje campos, que a Vitória Conquista hoje tem um orçamento de 6 milhões e 800 mil, e a despesa sua básica é de 2 milhões e 500. Ele tem 4 milhões e meio para decidir. O diretor, sim, é autônomo. É só verificar a lei de criação do Instituto e verificar o poder que tem um diretor hoje. Nós temos, então, uma pesquisa que tem, sim, foco, porque tem editais, vários editais, tem editais, inclusive, abertos. Teve editais para 20 bolsas e apenas 10 foram preenchidas, porque 10 pessoas apenas se inscreveram. Temos aqui candidato na mesa que recebe bolsa pesquisa. E diz que a pesquisa não tem planejamento. Obrigado, professor. Antes de fazer o sorteio da próxima temática, eu gostaria de lembrá-los que as perguntas, elas foram nesse hall, fora as que serão feitas por vocês, as duas, elas foram enviadas para o e-mail pergunteaoreitor@gmail.com. E elas ainda podem continuar sendo feitas para os próximos debates. Uma série de perguntas que foram feitas aqui foram feitas por pessoas de outros campi. Bom, diante disso, eu gostaria também de informá-los
que as perguntas do envelope de extensão e pesquisa terminaram. Então nós temos aqui perguntas do envelope gestão e envelope ensino. Só para que todos saibam, que fique claro. Bom, então vamos sortear a próxima temática. Ensino. Pergunta número 2, ensino. Professor Biadio, quais as medidas propostas pelo candidato para diminuir a evasão? Pode responder. Nós temos diversos problemas de permanência do estudante na instituição. Um grande problema enfrentado, que eu acho que é o maior que nós precisamos resolver, é a própria chegada dos estudantes com diversas lacunas do ensino fundamental. Isso é um problema não só nosso, é a nível nacional. Então, a instituição ela necessita preparar melhor os seus docentes para enfrentar essa necessidade de complementação da formação. Nós sabemos que é esse um dos grandes entraves e que provocam uma evasão acentuada. Então, precisamos qualificar os docentes para entender e identificar quais são os problemas trazidos pelos nossos estudantes, criar estratégias de acompanhamento desses estudantes, porque somente o momento em sala de aula não é suficiente, e os estudantes sabem muito bem disso. Temos questões de falta de conhecimento de técnicas didáticas e pedagógicas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então é fundamental que a instituição acompanhe o desenvolvimento dos estudantes em conjunto com o desenvolvimento dos docentes e faça as intervenções necessárias nesse processo. Ao longo dos conselhos de classe que nós acompanhamos na vida acadêmica, a gente percebe claramente uma grande reclamação em alguns momentos de estudantes com relação à didática de docente, o absenteísmo de alguns, né, a falta às aulas. Então, esses são problemas de gestão acadêmica que precisam ser enfrentados pela instituição. Não é fechar os olhos e deixar passar. Então, o acompanhamento desse processo e a melhoria do desempenho dos nossos estudantes depende da qualificação docente para enfrentar esses desafios que nós temos na sociedade brasileira e fazer com que o nosso estudante permaneça mais tempo na instituição. É uma das ações. Elas demandam muitas outras que a gente precisa desenvolver e está no nosso plano de trabalho. Obrigado, professor. Professor Georges, por favor. Olha, pessoal, o problema da evasão dentro do IFBA é o pior e o mais grave problema que nós temos que enfrentar na minha administração. Nós temos um problema grave, porque nós, ao adotarmos a reserva de vagas para os alunos da escola pública, que é uma coisa corretíssima, certo? Nós colocamos para dentro da instituição estudantes que trazem na sua bagagem deficiências estruturais fundamentais, porque são originários de uma escola pública hoje falida. Esses alunos entram e não encontram dentro do IFBA hoje as condições para permanecer no IFBA. Então, o que é que acontece, sobretudo no primeiro ano? Altas taxas de evasão, de repetência e abandono. E o que é mais grave, que o candidato da situação fala que os relatórios no TCU são maravilhosos, são aprovados, etc. Mas o candidato da situação não diz
Cadê os relatórios, os estudos sobre a evasão? Cadê a transparência? Existe? Alguém hoje sabe quanto é que evade no Campo Salvador, no Campo Porto Seguro? Ninguém sabe. Nós não podemos construir política pública. Se existe, pessoal, precisa ser publicado, porque a gente não conhece. Nós, em Porto Seguro, encontramos, quando eu cheguei em Porto Seguro, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Porto Seguro, Cabral e Belmonte era 3. 3, não precisamos chegar a 6. Ora, como é que eu poderia absorver esses alunos? Nós fizemos o protécnico. Nós fizemos seleção. E aí nós impactamos o sistema educacional local. Os meninos passaram a disputar as vagas. Infelizmente, esse foi uma das primeiras medidas tomadas pelo meu sucessor, foi acabar o protécnico. Nós precisamos institucionalizar o protécnico, ou PROIPS, ou o nome que queira dar. Nós precisamos criar política de permanência. Nós precisamos criar mais vagas para pedagogo, assistentes sociais, pessoas que possam acolher esses estudantes. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, professor. Repito. O professor Renato solicitou que repetisse a pergunta. Quais as medidas propostas pelo candidato para diminuir a evasão? Pode responder, candidato. Realmente, a evasão, repetência, dentro da Rede Federal de Educação Profissional, ela é muito alta. Isso é um índice em todo o Brasil. Esses dados, na página do IFB, tem um link grande escrito Transparência IFBA. Se vocês abrirem ali, vocês vão encontrar o relatório de gestão 2012, que tem, inclusive, os índices de reprovação e evasão de todos os alunos. Está bem na página, do lado direito, embaixo. Com relação à evasão, então, à repetência, em alguns momentos, no campus aqui próximo, há uns 4 anos atrás, a evasão, o curso entrou com 40 e se formou 3. E nós resolvemos esse problema tirando o diretor. Mas, lógico que não vamos poder tirar o diretor o tempo todo, porque às vezes não é ele o culpado, mas lá resolveram assim. E temos que atacar o foco, sim. Eu acho que não é por ser uma regra dentro da educação profissional, que é uma educação muito pesada, matemática, física, química, mas temos que atacar. Eu acredito que a gente precisa, criar curso de qualificações para os nossos bacharéis, para os nossos engenheiros, para que possamos dar as ferramentas tecnológicas da licenciatura. Pedagogia, metodologia, psicologia. Precisamos ter diálogos constantes com as especialistas dessas áreas, as pedagogas, as assistentes sociais, os psicólogos. Por quê? Porque o professor, ele tem que ter um olhar muito delicado, porque é diferente de um técnico, um bacharel, que olha a máquina e conserta. É preciso a gente ver em cada aluno uma pessoa e uma pessoa que nós podemos interagir. Então, essa formação, essa interação, identificar os problemas, às vezes os problemas são pessoais e são muitos. Então, é preciso humanizar. Nossa proposta é justamente essa, qualificar, fazer as reuniões de pedagogos, psicólogos, fazer com que essa interação aconteça de forma única, para que assim possamos fortalecer o processo de ensino-aprendizado. Porque o processo de ensino-aprendizado ele é humano, ele é corpo a corpo, ele é alma a alma. É preciso que o educador se encontre com a alma do seu aluno e o reconheça enquanto pessoa. Obrigado, candidato. Próxima temática. Essa é a última pergunta dos sorteios, as próximas 2 serão feitas pela plateia. A temática será gestão. A pergunta é a 13, gestão.
Professor Biagio, o que você faria de diferente da gestão atual da reitoria para melhorar as condições de trabalho dos servidores e maior participação no interior na sua gestão? A gestão de pessoas é fundamental em qualquer instituição onde há um grupo de pessoas trabalhando. Sem a gestão de pessoas, é quase que impossível. Perdão. Só uma pausa. Olha só. Tivemos um pequeno problema que o professor Biagio ele começou a falar e o tempo não tinha sido contado. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente dá dos 2 minutos e meio e no intervalo a gente conversa com os outros candidatos o que é que a gente pode fazer para o próximo bloco. Tudo bem? Tudo bem, candidatos? Não, mas no intervalo a gente discute. O senhor não vê Pode ser? Tudo bem. Então, obrigado. Zera, por favor. Obrigado aos candidatos. Por favor, professor Biagio. Então, a gestão de pessoas ela é o elemento fundamental da nossa instituição nesse momento. O que nós temos percebido ao longo das visitas e ao longo do tempo que estamos na instituição é que as relações entre técnicos administrativos, docentes e terceirizados, e isso influencia na relação com os estudantes, ela está dilacerada. Então, o trabalho de construção de um corpo é fundamental. Se cada célula do nosso corpo tiver problemas, o corpo como um todo não funciona. Então, cada um de nós é uma célula desse corpo. Então, nós precisamos ser, ao longo de toda a vida, ter formação continuada. Fazer um trabalho de integração das pessoas em todos os níveis, para que isso colabore no processo como um todo da nossa missão. Se nós conseguirmos trabalhar com a qualificação das pessoas, não só nos conhecimentos técnicos específicos de cada área, mas, sobretudo, nas questões que envolvem as relações interpessoais, nós poderemos dar um passo bem grande na melhoria da oferta da nossa missão principal, que é a qualidade de ensino para todos. E isso envolve uma implicação de cada um de nós nesse processo. Não é um trabalho somente de interesse da cúpula da gestão, é de cada um de nós. E cada um de nós precisa demandar também essa qualificação para que a gente possa fazer com que a instituição cumpra o seu papel principal de oferecer ensino, pesquisa e extensão com qualidade para a sociedade. Então, a gestão de pessoas será o foco, além das demais áreas que a gente precisa investir na instituição. Mas, sobretudo, a gestão de pessoas. Obrigado. Obrigado, professor Biagio. Olha, professor George, por favor. Obrigado. Olha, a gestão de pessoa ela é fundamental para que a gente crie e mantenha dentro da instituição relações interpessoais e profissionais maduras e respeitosas. Hoje o que nós estamos vendo, inclusive motivacionais, né, que a pessoa precisa ter motivação para estar dentro de uma instituição. O que é que hoje a gestão tem feito nesse campo? Muito pouco. Hoje as políticas motivacionais significam ter um FG e ter um CD. Então nós já estamos com quase 500 e tantos CDs FGs. E já estamos quase próximo da UFBA, passamos à Universidade Federal de Sergipe e a gente continua tendo sérios problemas de assédio moral, que inclusive um dos candidatos aqui já sofreu esse tipo de denúncia, né? Assédio moral, se afastou do sindicato porque não encarou a sua defesa, né? Então nós temos um problema grave na área de gestão de pessoas, ligados, por exemplo,
a falta de uma política de acolhimento. Acolhimento, o servidor, eu encontrei um professor uma vez no Campo Salvador, que ele não sabia onde é que ficava o banheiro. Ele não tinha noção da planta da escola. A gente precisa ter políticas de gestão de pessoa que prepare o funcionário para a aposentadoria. É preciso orientar, porque se o funcionário não conhece a legislação, ele pode quebrar a cara no processo de aposentadoria. Então nós precisamos reforçar isso. Política motivacional é efetivamente criar as condições para os servidores técnicos administrativos poderem fazer mestrado e doutorado com segurança. É poder oferecer ao professor a condição de ele reduzir a carga horária em sala de aula para ele poder fazer pesquisa. Isso é política de gestão de pessoas. A gente precisa modificar e muito a nossa gestão de pessoas. Política de gestão de pessoa é efetivamente fazer os exames periódicos. Porque se a gente descobrisse nossos problemas de saúde antes, não teríamos os problemas que nós temos hoje nesta área. Obrigado. Obrigado, professor. Por favor, professor Renato. A gestão de pessoas hoje da moderna administração pública é um dos focos de maior importância, porque dela depende os resultados da instituição. Nós pensamos sim a política de gestão de pessoas, onde o mérito ele seja continuamente avaliado e essas pessoas sejam reconhecidas dentro do seu trabalho. Nós fizemos no último ano, enquanto projeto de administração, o maior programa de qualificação técnica com a contratação direta da ESAF, que é a Escola Superior de Administração, e com mais de 40 cursos para a qualificação do técnico nas várias áreas da gestão de pessoas, da administração pública, orçamentos, etc. E a ideia é ampliar esse para, inclusive, com a questão do mestrado que hoje a ESAF ela apresenta em gestão pública, buscando a contínua qualificação, porque nós acreditamos que a profissionalização da gestão ela é ferramenta essencial, fundamental para ensino, pesquisa e extensão, porque nós somos a área meio, mas que depende desta área todo o bom funcionamento e assim a gente tem dificuldades na questão da profissionalização. A questão da capacitação também dos gestores, porque às vezes nós vamos eleger hoje 16 diretores de campus. E muitos deles são professores ou são técnicos, que temos 3 técnicos candidatos a diretor, que a experiência está em determinadas áreas. Temos que dizer a eles dos relacionamentos humanos, porque nós tivemos problemas sérios com os gestores das proximidades, os gestores antigos que foram saídos, aquele que eu falei que nós melhoramos a qualidade de ensino a partir da retirada dele, que a gestão era dentro da sua sala, olhando a pessoa sozinha e impondo determinadas regras. Então temos que melhorar isso para que isso não aconteça mais dentro desse instituto, porque a gestão pública ela é aberta, ela é democrática, ela é contínua de melhoramento e tem que ser, o mérito tem que ser sim, tem que ser fortalecido dentro dessa instituição. Obrigado, professor. Obrigado. Agora serão as 2 perguntas. Agora sim, eu gostaria de lembrá-los, para aqueles que não têm conhecimento das normas, as normas para o debate, as regras para o debate, elas foram criadas a partir de uma discussão com os candidatos e seus representantes legais. E dentro das normas, ofensas pessoais, palavras de baixo calão, sinais ofensivos. Então, cuidado com os sinais ofensivos, com as palavras e pessoais, tá? Bom, gente, vamos passar para o sorteio das 2 perguntas. Então, sorteio você, Inês. Inês, tira, por favor, o nome. Vamos tirar os 2 nomes. E aí, ou melhor, a gente tira um nome, a pessoa faz uma pergunta, depois que os candidatos responderem, a gente tira o próximo nome. O sorteado, ele vem aqui até a frente, faz a pergunta,
respeitando o público, ó, por favor, vieram 2 perguntas, coloque novamente e tire uma. A pessoa que vem até a frente, respeitosamente, faz a pergunta, tá certo? Respeitando os candidatos e o público. O tempo da pergunta, 1 minuto. O tempo da resposta, 2 minutos e meio. Flaviano, você pode calibrar aí para 1 minuto, por favor? Quem fará a pergunta? Maísa, por favor. Maísa Ferraz. Maísa Ferraz. Maísa, veja se está ligado, por favor. O microfone, está ligado? Oi, tá. Pronto. Só um minutinho. Pronto. Pode começar, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Maísa, pedagoga aqui do campus, né, técnica administrativa. A minha pergunta aos candidatos é a seguinte. Com relação à qualidade de vida e profissional do técnico administrativo. Qual é a posição dos candidatos acerca das 30 horas semanais para o técnico administrativo? Haja visto que durante muito tempo a concessão dessas 30 horas ficava a critério do gestor local e durante muito tempo, por exemplo, o campus de Porto Seguro, até pouco tempo, os servidores técnicos administrativos faziam 40 horas, inclusive na gestão de um dos colegas que estão aqui como candidato a reitor. Obrigado. É Maísa. Obrigado, Maísa. Dois e meio. Professor Biagio, por favor, pode começar. A questão do bem-estar e da valorização do servidor é fundamental. Sem o bem-estar e essa valorização, nós não construímos a instituição. Essa é um ganho que os servidores obtiveram nesses últimos anos, e nós temos na instituição uma resolução emanada do Consup que regulamenta esse ganho que foi efetuado e que os servidores têm direito. Então, nós temos definido o horário de funcionamento da instituição das 7 às 22. Isso está definido pela resolução, baseado num decreto governamental que instituições que têm um funcionamento de 12 ou mais horas têm a prerrogativa de oferecer turnos de 6 horas ao longo do funcionamento da instituição. Então, esse, na minha posição, é um ganho que tem que ser defendido. Mas não é só isso a questão das 30 horas. É muito mais, além das 30 horas, toda a valorização que é necessária para o servidor ter um bom ambiente de trabalho, boas relações interpessoais, para que o funcionamento da instituição ele seja adequado e que as 30 horas sejam cumpridas, né? Porque uma resolução ela não vai fazer com que todos cumpram as 30 horas. É o comprometimento de cada um com o compromisso social da instituição. Então, se a gente tiver a consciência do nosso papel institucional enquanto servidor público, o servidor público, ele está a serviço da sociedade. É a sociedade, cada um de nós, que remunera o servidor público. Então, as questões formais do desenvolvimento das atividades do servidor são fundamentais, mas também a implicação do servidor na manutenção dos seus direitos e deveres. Essa é a minha posição com relação a questão das 30 horas. Ok, obrigado. Com os candidatos, entre o segundo e o terceiro bloco, teremos um pequeno intervalo de 5 minutos, não é? 5 minutinhos, e aí o terceiro bloco, candidato pergunta a candidato, e o quarto bloco, conclusões finais. Então, 5 minutinhos para os candidatos, tá certo? Para todos. Olha só, a questão é a seguinte, que segundo as normas que foram criadas com os próprios candidatos,
a gente não tem a condição de fazer a flexibilização. Certo. Então vou pedir a vocês. Olha só, se vocês todos falarem, eu não ouço. Esse é um problema. Então peço a vocês que façam uma solicitação aqui à mesa, por escrito, porque a gente precisa de toda uma documentação, porque não apenas por nós. Nós estamos organizando todo um processo gigante e que a gente precisa de documentação. Então façam uma solicitação. Agora, vamos conversar com os candidatos e aqui com a mesa e vamos ponderar. Tudo bem? Debatendo, faz parte também esses momentos. Nós estamos numa escola e é importante lembrar que a missão do Instituto é formar o cidadão histórico crítico. Então, assim, no que cabe à SEC, a Comissão Eleitoral Central, é obedecer às regras que foram construídas em conjunto com os candidatos. Os candidatos e seus representantes legais estavam presentes e fecharam conosco as regras. O que acontece? Existe uma possibilidade que, se haver a solicitação formal, a SEC pode se reunir com os candidatos e, se os candidatos, por decidirem para tal, a regra pode abrir uma brecha, mas em acordo com os candidatos. Caso isso não ocorra, a SEC, entendam, a SEC só está aqui para organizar o que foi acordado. Então, temos que continuar o nosso acordo. Então, assim, caso os estudantes, os técnicos ou os docentes tenham outras demandas, sentem com as coordenações de campanha dos candidatos e agendem da melhor forma possível, hoje, amanhã, daqui a 1 hora, 2, 3, amanhã. E aí, esse debate, por favor, coletivo, esse debate, ele tem que ser feito com por favor, os candidatos e suas coordenações de campanha. A SEC, ela não se faz presente na construção de estratégia de campanha de nenhum candidato. Certo? Então, a gente não pode fazer essa intermediação. O que a gente pode fazer é cumprir nossas regras, as regras e o nosso acordo. E é isso que nós vamos tentar fazer agora. Então, agora nós vamos partir para o bloco, me perdoem se está em pé, vou me sentar. Nós vamos partir para o bloco das perguntas de um para o outro. Então nós vamos aqui, nós criamos uma estratégia que os candidatos já conhecem, já têm as tabelas, seus coordenadores de campanha também já as possuem. Vamos colocar aqui o número 1, 2 e 3. 2. E o número 3. Então, quem tirar o número 1 na tabela é o número 1. Quem ficar na tabela número 2, número 3. Então, Marcos, eu vou lhe pedir que você anote na nossa tabela controle o que sair. Professor Renato, por favor. Alguém faz questão ou não? Professor Renato, qual é o seu número? Professor Renato, número 3. Professor George, número 2, automaticamente. Professor Biagi, por favor, só para a conferência. Professor Biagio, número 1. Por favor, preencham suas tabelas. Agora, essa tabela é só para vocês acompanharem, viu? Não se preocupe. Bom. Então, como Biagio, número 1, professor George, número 2, e professor Renato, número 3. Segundo a tabela, nós teremos 2 rodadas nesse bloco. Professor, só para ilustrar, professor Biagio perguntará a Georges e a Renato
uma pergunta de 1 minuto. Professor Georges e professor Renato responderão com 2 minutos e meio. Professor Biádio terá o direito a uma réplica de 1 minuto e meio. E Renato e George a uma réplica de 1 minuto. Correto? Bom, só lembrando que nós faremos dentro dos temas propostos: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Tá certo? Então, professor Biádio. Então, professor Biádio, por favor, sua pergunta para Georges e Renato é 1 minuto. Qualquer um dos temas. Gestão, sendo que seja gestão, pesquisa, extensão e ensino. Posso começar? Pode começar. Então, candidato Renato, a razão da existência da instituição é o corpo discente. Na sua visão, há uma diferença entre o aluno e o estudante? Professor Biádio, me perdoe a todos, é que, mediante o acontecimento, a gente acabou se passando aqui. Calma, só um minutinho. E aí, realmente, como a gente está seguindo as normas, vamos seguir as normas, correto? Então, olha só, mediante as normas, existe o sorteio para definir o tema, tá certo? O sorteio para definir a ordem já foi feita. Então, vamos fazer o sorteio para definir os temas. Gente, a mesa está cumprindo o que foi definido junto aos candidatos. Então, olá, professor Jorge. Não, está aqui na regra, sorteio para definir o tema e a ordem de quem pergunta e quem responde. Então, gente, a construção foi feita dessa forma. A SEC só está seguindo o que foi construído. Extensão, pesquisa e gestão. Por favor, professora. Pesquisa, professor Biádio, pesquisa. Um minuto, professor Biádio. Pode começar. Então é para Renato a primeira pergunta, é isso, professor Renato? Oi? Pela ordem, Georges. Viu, professor? Na verdade, o senhor faz a sua pergunta e os 2 candidatos respondem. Então, professor Renato, o que é feito com a produção científica dos docentes e dos discentes do Instituto Federal da Bahia? Os 2 candidatos respondem, certo, professor? Então é Georges, primeiro Georges e depois Renato. Você podia repetir a pergunta, por favor, professor Beira? Só um minuto. Repetir a pergunta, professor? Então, novamente, 1 minuto. O professor repetir a sua pergunta. O professor Georges fez a solicitação. Vamos lá, calmar os ânimos. Professor Biádio faz sua pergunta para Georges e Renato. 1 minuto, por favor. Pode começar. Professores, o que é feito com a produção científica dos docentes e dos discentes do Instituto Federal da Bahia? Bom, pronto. o que deve ser... Professor, só para a gente marcar o tempo,
2 minutos e meio para cada resposta. Pode começar, professor. Se eu compreendi bem a pergunta, eu acho que o que é feito e o que deveria ser feito, né? Eu acho que o que é feito, eu imagino, você vai ter que, se for uma produção que tenha e deve ter registro impresso, você tem que encaminhar para as bibliotecas das unidades, arquivar, você tem que tornar público essas produções científicas, você tem que estimular a apresentação dessas produções científicas em congressos, seminários, não é? Você tem que projetar a nossa produção científica para além dos muros do IFBA. Me parece que este seria o propósito da destinação dessa produção científica. Então, eu acho que é isso que nós devíamos estar fazendo. Acontece que o que precisa se verificar hoje é se efetivamente nós estamos dando essa projeção que deve ser feita, né? Então é preciso saber, nós estamos organizando os congressos, seminários em quantidade e em qualidade, está havendo recurso para os estudantes viajarem e os professores viajarem para a participação de congressos, seminários? Esta é a grande pergunta. Nós estamos orientando nossos pesquisadores e oferecendo condições a eles e os seus bolsistas para que eles possam publicar em publicações de qualificação, que é o que nós precisamos hoje, efetivamente, é uma das condições para que a gente possa criar cursos de mestrado e stricto sensu. São perguntas que a gente fica se perguntando. Eu acho que há espaço para se melhorar a destinação dessa produção científica. Não acredito que a gente esteja hoje atendendo razoavelmente às demandas que estão sendo postas pela comunidade para a participação desses eventos. Então, apesar de que tenha crescido, etc., mas nós recebemos e verificamos reclamações de que vários pesquisadores não têm conseguido lograr recursos para isso. Obrigado, professor. Professor Renato, agora, por favor, respondendo. Pode ser. O objetivo da produção científica, da pesquisa e da extensão é o avanço da ciência. Cada pesquisa ela dá um salto qualitativo do que foi feito antes e dá o degrau próximo do que foi feito depois. Nós temos, por exemplo, o Grupo ENDE, que pesquisa na área de ensaios não destrutivos. As pesquisas do Grupo ENDE tiveram publicações em revista de Qualis, nacional, tiveram resultados e prêmios em várias áreas. Nós temos publicações e dá resultado a próxima pesquisa que eles estão fazendo no momento. Então, eles estavam fazendo uma questão, aprofundando o ensaio destrutivo de alguns materiais, e isso tem uma sequência. A pesquisa do Grupo Licuri, que tem diversas bolsas de pesquisas hoje, que gerou patentes. Hoje, dentro do Instituto, o resultado disso, são 66% de produtos, 7% de software, 3,7% de marcas e 22% na área de inovação. Nós tivemos pesquisas, aqui tem um pesquisador, um professor da área de informática, que vários trabalhos dele publicados e alunos respondem em vários seminários nacional. Então, os resultados da pesquisa está direcionado para essa área. Ou seja, primeiro a publicação, divulgação com a comunidade científica, participação em eventos. E segundo, o avanço da ciência. Todas as pesquisas que eu conheço dentro do Instituto, elas são sempre um degrau para a próxima pesquisa. Acrescenta e está ampliando o número de bolsas. Hoje nós temos 223 alunos pesquisadores. São mais de 40 grupos, são 49 grupos de pesquisa nessa dimensão. Então, tem dado um bom resultado, sim, essas pesquisas.
e tem dado sequência. É só conhecer o Instituto que vai ver que nós temos sim dado um salto qualitativo muito grande. Muitos alunos premiados, muitos docentes premiados, inclusive internacionalmente, recebendo prêmio na área de robótica, na área de alimentos, na área da química e na área dos ensaios não destrutivos. Obrigado, candidato. Senhor, agora vem a réplica de professor Biagio. Bom, o que consta na norma não é assim. Então vamos seguir as normas para não termos contratempos. Então, a réplica de professor Biagio, 1 minuto e 30. Professor Biagio, por favor. O processo de difusão do conhecimento ela é fundamental em toda a sociedade científica. Nós precisamos desenvolver todas as pesquisas que estão em andamento, elas são, muitas delas, a grande maioria, apresentadas em seminários, congressos, participação dos nossos pesquisadores, discentes e docentes nessa difusão. No entanto, institucionalmente, a gente precisa criar um programa que colete todas essas informações e disponibilize organizadamente nas bibliotecas toda a produção científica institucional. O que nós temos percebido no Campus Salvador é que a grande maioria dos últimos anos dos trabalhos científicos produzidos não se encontram efetivamente na biblioteca, que é um dos repositórios principais. Então, os trabalhos de conclusão de curso, os resultados das bolsas PIBIC, todos esses elementos de resultado de relatórios de pesquisa, eles precisam estar disponibilizados tanto fisicamente na biblioteca quanto eletronicamente. Então, nós precisamos criar um efetivo programa de informação desses trabalhos nas nossas bibliotecas. Obrigado, professor Biagio. Temos agora a tréplica. 1 minuto, professor Georges, por favor. Espera aí, só um minutinho. Pronto, pode começar. Nós estamos com um problema sério com as bibliotecas do IFBA. As bibliotecas do IFBA não se comunicam. A gente não sabe o livro que tem em Porto Seguro, e Porto Seguro não sabe de Anápolis, e não sabe de Salvador. Eu, como conselheiro do Consup, no momento da discussão de regimento, acolhendo uma demanda dos bibliotecários do IFBA inteiro, nós propusemos a criação de uma diretoria de bibliotecas. Não foi aceita pela administração. Nós, então, propusemos uma gerência. E aí conseguimos introduzir no regimento a gerência de biblioteca, que vai fazer a ponte, a ligação com todo o sistema. E aí sim, nós teremos uma efetiva integração do sistema de biblioteca do IFBA. Obrigado, professor. Professor Renato, por favor, 1 minuto. Os resultados da pesquisa institucional hoje, apesar da grande qualidade, lógico, o que nos aponta é aquilo que nós tínhamos falado anteriormente, da necessidade de crescer e focar. Nós precisamos, nesses 4 anos, foi estruturado, foi qualificado docente, foi qualificado técnico administrativo. Esse processo é um processo contínuo que deve continuar. Então, ao nosso ver, a gente deve fortalecer cada vez mais a qualificação técnica, administrativa e docente para a área de pesquisa e para a área de extensão. E precisamos cada vez mais estar incentivando essa questão da apresentação, da divulgação. Agora, no mês de novembro, 27 de novembro, estaremos dentro do estado da Bahia, em Salvador, organizando o CONEP, que é um desses momentos que esses resultados são divulgados para todo o país, a nível de Brasil e às vezes internacional. Obrigado, professor. Bom, dando prosseguimento à rodada, vamos sortear agora a próxima temática, e a pergunta será feita pelo professor Georges no tempo de 1 minuto. Por favor, Flaviane. Professor Georges, o seu tema é gestão.
O senhor tem 1 minuto, professor. Pode começar. Bondade, beleza e verdade. São palavras que constam no material da... São palavras que constam no material da campanha do candidato da situação. A atual reitoria recebeu uma enxurrada de denúncias de assédio moral e muito pouco foi feito para reverter a atual situação. A que você atribui a letargia da reitoria no enfrentamento dessa grave situação existente hoje no IFBA? Só 1 minuto, professores. Professor Biagio e depois professor Renato, por favor. Só enquanto calibramos aqui o cronômetro, 2 minutos e meio. Isso, não, Flaviano. Acontece. Pronto. Professor Biagio, por favor, pode começar. A questão do assédio moral ele é muito séria e a gente precisa enfrentá-la com muita firmeza. Isso inicia com o que eu já falei ao longo das perguntas anteriores, quando a gente pensa na qualificação das pessoas, dos seres humanos. Quando a gente trabalha nessa motivação do sujeito, do servidor, para que ele entenda qual é o seu papel institucional e qual é o seu papel em cada setor em que ele atua, essas questões, elas são minimizadas. Nós precisamos saber que no desenvolvimento de um todo, de uma comunidade, existe a relação do eu com o outro. Se essa relação não se estabelece de forma adequada, acontecem as distorções. Então nós temos que trabalhar na causa que origina esses problemas de relacionamentos pessoais e profissionais. Então, o trabalho de cuidado com essa relação é fundamental. Então, precisamos qualificar o sujeito, qualificar a instituição para enfrentar essas questões. Elas existem e precisamos trabalhar para que elas não aconteçam ou sejam minimizadas. E muitas vezes a gente não recebe as informações em tempo hábil para responder em tempo hábil. Então, precisamos dinamizar os setores de informação institucional, sobretudo em casos extremos, de utilizar a própria ouvidoria, que existe de forma, né, mas, de fato, ainda ela não opera como deveria operar. Então, essas questões, elas são sérias e precisam ser enfrentadas com muita firmeza. Pois, numa instituição de educação, essas questões elas são prejudiciais ao desenvolvimento das ações principais da instituição, que são ensino, pesquisa e extensão. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Professor Renato, 2 minutos e meio, pode começar. Onde as relações pessoais elas têm que ser muito bem tratadas, têm que serem ouvidas as pessoas, têm que serem escutadas no seu dia a dia. A questão da qualificação é um desses elementos. A questão da adaptação dos espaços, a questão da qualificação dessas pessoas no acompanhamento, às vezes psicológico, às vezes sociais, o aceitar o outro, são coisas, né, que a falta desses elementos terminam gerando conflitos. A antipatia ou a apatia, né, às vezes também ocorre. O trabalho, o problema dentro de casa, tudo isso às vezes cai dentro da relação no mundo do trabalho. Acredito sim que a gente precisa evoluir dentro desta área. E não só existe isso dentro do IFBA, mas dentro de todas as relações humanas. Nós temos visto nas várias entidades espalhadas, instituições públicas, privadas, né, hoje é uma coisa muito frequente dentro de todas as instituições humanas, e que a gente precisa avançar sim, criar mecanismos, além dos que já existem, e para apurar se existe realmente uma degradação da relação institucional, ou se são pontos focais. Essa questão do assédio moral. Mas
em resumo, comprovado isso, após a denúncia, tem que ter um processo de defesa entre as pessoas, tem que ter um processo de investigação. E comprovado isso, sim, eu acho que a gente deve tratar com o rigor da lei. Eu acho que a atual gestão, ela tem recebido, sim, muitas denúncias. Nós tivemos de vários setores, né, na DIREC, alguns tempos atrás, né, houve pessoas que foram chamadas antes da nossa gestão, para reuniões e depois foram colocadas à disposição nesse momento depois. Em Porto Seguro, tivemos 30, 40 denúncias e processo de remoção que as pessoas solicitaram porque não aguentavam mais o assédio e o excesso de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que apurar com rigor da lei quando comprovado. Obrigado, professor. Professor Georges, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua réplica. Pode começar. Nós temos processos formalizados de todo um corpo de servidores da Pró-Reitoria de Pesquisa. Todos procuraram o Sinasef, nós procuramos a reitora no primeiro dia da gestão do sindicato. Nada foi feito. Nada. Todos os servidores da Pró-Reitoria de Pesquisa. Nós tivemos um problema grave em Porto Seguro com um professor que hoje está doente. Ele está sendo acompanhado por psiquiatra. Nós temos problemas, inclusive, de assédio sexual por opção sexual qualquer. Essa é a situação do IFBA hoje. Assédio moral, assédio sexual. E, inclusive, um dos candidatos recebeu uma denúncia formal de assédio que motivou o sindicato, o Sinasef, a lançar uma campanha estadual contra o assédio moral. Foi a existência dessa denúncia que é resultante de uma perseguição contra um servidor sindicalizado, servidor esse eleito para o Consup com uma votação recorde, e que, assim que foi eleito, o atual pró-reitor de administração colocou ele em disposição. E o sindicato foi defender, e o atual reitor se desfiliou do sindicato. Obrigado, professor. Muito obrigado. Agora, as tréplicas, 1 minuto. Professor Biadio, por favor, sua tréplica. Essas questões todas abordadas aqui, elas têm que ter respaldo na atuação da gestão, considerando a legislação que está em vigor. Nós temos um comitê de ética que precisa ser seguido, né? Ele tem que dar assessoria para que essas questões sejam resolvidas. Mas, de antemão, o mais fundamental é trabalhar na gestão das pessoas com um trabalho contínuo de motivação para o trabalho e para resolver as questões que acontecem em cada setor. Então, a instituição ela tem a responsabilidade de cuidar desse processo. E isso se faz com um programa contínuo de qualificação das pessoas. Então, os problemas que surgem na instituição, eles são gerados por uma falta de... Perdão, professor. Obrigado. Professor Renato, por favor, 1 minuto. Alô? Desligado. A Lei 8.112, que é a lei que rege o servidor, coloca deveres e direitos do servidor. É dever do servidor vir trabalhar. É direito dele receber o salário. É dever do servidor agir com moralidade, com ética, com respeito e realizar o seu trabalho dentro do Instituto. Temos que tomar cuidado com o que é assédio e com o que é cobrança de trabalho. Servidores que não vêm trabalhar e, quando são cobrados, denunciam que são assediados, denúncias como essa que foram feitas e nunca se entrou um documento contra a pessoa, porque foi solicitado que entrasse com esse documento, porque denúncia tem que ser apurada com rigor da lei. E boato tem que ser apurado na justiça comum também. Então,
né, a gente precisa definir o que é assédio e Obrigado, trabalho. professor Renato. Muito obrigado. Vamos agora novamente sortear o tema. Por favor, professora Flaviane. Ensino. Programe aí, por favor, 2 minutos e meio, Flaviane. Professor Renato, o senhor tem 2 minutos e meio para realizar a sua pergunta. 1 minuto, perdão. Cadê novamente, por favor? É 1 minuto. Perdão. 1 minuto. Agora está certinho. Vamos lá? 1 minuto, professor. Nos últimos anos, o Instituto tem crescido bastante na qualidade dos seus cursos superiores. A exemplo de 2006, 4 cursos superiores existiam e todos não tinham o reconhecimento do MEC. Hoje, são 30 cursos na área de graduação, engenharias e tecnologias, e todos que já foram avaliados pelo processo de avaliação do MEC, ou todos foram avaliados pela ENAD, estão com suas avaliações 4 e 5. Como os candidatos avaliam esse processo e as notas alcançadas pelos cursos, né, quando se fala muito em falta de qualidade da educação do Instituto. Bom, vamos lá. Pergunta, responde professor Biadio com 2 minutos e meio. Ok. Vamos lá, professor. A qualidade do ensino de graduação e todos os outros demais níveis é fundamental para que a gente obtenha esses resultados que a gente tem obtido, e temos a sorte de ter um corpo docente qualificado que nos permite ter nota 5 em administração e outras notas importantes nos demais cursos. Eu faço parte da comissão de avaliação da Secretaria Estadual de Educação e tenho avaliado diversos cursos pela Bahia, da UNEB e outras instituições estaduais. Então, o trabalho que nós temos que fazer para manter no Instituto Federal da Bahia essa qualidade e alcançar sempre a nota máxima é trabalhar não só na qualificação docente, mas também na participação mais ativa do estudante nos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores e também melhorar a infraestrutura dos nossos cursos. Ainda temos temos avanços, mas temos ainda muitas coisas a serem feitas para desenvolver os laboratórios necessários para os cursos, desenvolver a infraestrutura onde os cursos acontecem. Todos os espaços de aprendizagem são importantes para que a gente mantenha e aumente a qualidade dos nossos cursos. Então, nós ainda temos pouca tradição no ensino superior, mesmo com alguns cursos já de longa data, mas o Instituto Federal atualmente tem a responsabilidade de atuar mais ativamente na educação superior. Temos a obrigatoriedade de oferecer licenciaturas, cursos de tecnologia e cursos de graduação. Então, precisamos definir quais são os nossos eixos tecnológicos fundamentais para que a gente desenvolva esses eixos por meio de itinerários formativos que façam com que nós tenhamos a oferta dentro desses eixos do ensino técnico ao ensino superior e ensino de pós-graduação, e que a gente possa manter e aperfeiçoar cada vez mais a qualidade dos nossos cursos e oferecer essa qualidade para a sociedade baiana. Então, são essas questões que precisam ser refletidas em cada colegiado de curso para que a gente ofereça cada vez mais... Obrigado, professor. Muito obrigado. Professor Jorge, por favor, 2 minutos e meio. Vamos começar.
Respeitando a coletividade presente e também os nossos candidatos, coletividade enquanto todos vocês. Gente, olha só. Vamos lá. A gente vai pedir a compreensão de vocês. Vocês podem se manifestar, mas se inviabilizar o debate tem que ser suspenso. Então, assim, a gente pede a compreensão de todos. Existem segmentos que estão aqui e querem ouvir os candidatos, querem ouvir o que eles têm a pensar sobre essas temáticas, tá certo? Nós discutimos. Ok. Novamente eu peço a colaboração de todos e todas. Ok. Coletividade, por favor. Olha só. Vamos lá. Vá, coletividade. Gente, por favor. Olha só, nós ouvimos vocês agora, a SEC, nós não somos os candidatos, nós não somos coordenadores de campanha. Então, olha só,
a gente tem o andamento do processo que foi desencadeado. Então, assim, a SEC está tentando prezar pelo que foi construído. Foi uma construção. Eu sei que vocês apontaram algumas questões, e a gente entende, mas a SEC ela tem um papel. Qual é o papel? A SEC tem um papel que é este de organizar esse processo, tá certo? Junto com os candidatos, como nós já conversamos. Então, essas regras foram construídas numa reunião com os candidatos. Da mesma forma, eu até conversei com alguns de vocês e pedi uma solicitação formal para que, na reunião de balanço, junto com os candidatos, a gente possa rever outras normas. E caso os candidatos, nas suas estratégias, junto com vocês, que eles conversaram com vocês, que aí é uma estratégia de campanha dos candidatos, a gente não pode interferir, se eles vão abrir esse espaço com vocês, se eles vão ter esse momento, e aí é uma discussão de vocês com os candidatos, onde a SEC não pode estar interferindo. E é até um movimento mais direto, mas aí é uma reunião que vocês têm que fazer com os candidatos que estão aqui expostos. A SEC, nesse momento, ela não tem a atribuição de fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai ter que cumprir essa regra, entendendo, e vocês podem se manifestar à vontade. Agora, o problema é que, se a manifestação não permitir o debate para com o restante da comunidade, então a gente vai ter que ficar aqui sempre freando. Então, assim, a gente vai estar entendendo a mobilização, mas a gente tem que dar continuidade. Então, enfim. Bom, os candidatos, em outro momento, eles podem estar com vocês. Só um minutinho, por favor. Por favor, eu queria me manifestar sobre essa questão. Por favor, candidatos, sem manifestação no momento. Não, a gente... Bom, o posicionamento dos membros da subcomissão aqui presentes, junto com a comissão eleitoral, é que a nossa responsabilidade
Eu entendo e a gente compreende todas essas nuances. A questão é que a gente fez uma construção. Então entendam, por favor. A SEC, nesse momento, ela não quebra as regras que foram pré-construídas. Nesse momento ela não quebra. É como eu falei com vocês. Vocês podem discutir com os candidatos de vocês, com os candidatos a reitor que estão aqui presentes, mas esse momento foi uma solicitação deles para a SEC. Então, o que a gente vai tentar fazer? Infelizmente, perante as vontades da coletividade, a gente tem que seguir uma norma. Então, assim, nós vamos seguir. Eu queria me manifestar sobre a demanda dos estudantes. Professor, só um minuto. Os candidatos querem se manifestar com um tempo de direito de 1 minuto. Gostaria de me manifestar. Só um minuto, professor Jorge. Só um minuto. Então, os candidatos, vamos dar, olha só, em virtude do acontecimento, vamos dar um tempo de... Preciso de 1 minuto apenas. Vamos dar o tempo de 1 minuto e meio para cada candidato. 1 minuto e 30 para cada candidato se colocar perante a plateia. Então, de acordo ao nosso sorteio, o professor Biádio, Georges e Renato, certo? Professor Biádio, por favor, 1 minuto e meio. A participação de todos nesse processo é fundamental, e a gente sabe disso. Então, foram construídas essas normas, elas não estão atendendo ao segmento estudantil, pelo que a gente percebe, mas as normas elas estão postas. Mas a própria norma ela prevê a realização de outros encontros com os estudantes. Então, eu acho que para seguir o que nós estamos nesse momento, que já está pré-determinado, a gente conclui essa etapa, que é para manter o que foi acordado anteriormente, mas eu fico à disposição dos estudantes, seja aqui, seja em cada campus que nós passemos, para que a gente faça essa discussão do formato que vocês desejam, porque é necessário. Então, se vocês quiserem, após a finalização desse debate, do formato em que ele está sendo desenvolvido, fazer uma mesa redonda, eu acho fundamental. E isso está previsto nas próprias normas, que esses encontros sejam organizados entre candidatos e segmentos. Então, não é porque nós temos 4 debates fixados no calendário que a gente vai deixar de ter outros encontros. Não. Então, após aqui, eu estou à disposição. E a gente questiona tudo aquilo que vocês estão pensando. Obrigado, professor Biagi. Obrigado. Professor Georges, por favor, 1 minuto e 30. Gostaria de registrar aqui o meu protesto contra essa decisão da Comissão Central Eleitoral. Eu queria e quero que sejam flexibilizadas as regras. As regras foram criadas pelos 3 candidatos e elas podem ser flexibilizadas. Hoje aqui, 2 candidatos se manifestaram pela flexibilização. A Comissão Eleitoral está intransigente. Aliás, nós estamos vivendo as eleições mais rígidas, mais travadas da história do IFBA. Tentaram tirar os estudantes de menos de 16 anos desse processo eleitoral. Fiz um recurso. Depois tiraram o intra-IFBA. No intra-IFBA se faz até venda de apartamento e salmos religiosos, mas não pode discutir o futuro do IFBA. E agora as regras rígidas de apenas 10 minutos nas passagens na sala de aula, inclusive em Porto Seguro, estão querendo acabar as passagens terça-feira que vem. Eu nunca vi eleições como essa. Eu fiz movimento estudantil, fui do Centro Cívico Santos Dumont da Escola Técnica e estou agora me retirando desse debate para conversar com os estudantes. Ok. A SEC foi citada, a Comissão Eleitoral Central, e o professor...
E como ouvimos o professor George e o professor Biadio... Gente, nós ouvimos Biadio e ouvimos George. Então temos que ouvir o professor Renato. Então, para sermos justos aqui, professor Renato, 1 minuto e meio, por favor. Por favor, professor Renato, se o senhor quiser responder, o senhor tem 1 minuto e meio. O interessante é que o que a gente tem colocado é que se a regra tiver que ser mudada, ela seja mudada para todos os outros 3 debates, para que não fique uma exclusividade do campus de Eunápolis e que a participação seja dos 3 segmentos, docente, técnico administrativo e estudantes. O importante é que as regras não sejam mudadas ao bel prazer de momentos. Então, que ela seja regra, né? O candidato que saiu aqui, ele trouxe pessoas, ali tem gente do Campo Salvador, tem gente de Porto Seguro, tem um professor aqui que, né, é bem claro que os estudantes ficam atentos com a manipulação de sua entidade. Democracia se faz ouvindo. Por favor, para o tempo. Então, esses estudantes vieram para cá patrocinado pelo Sinasef e não dão voz e voto, não dão voz a ninguém. Professor Dálvaro, por favor, peça um direito de resposta. Faça um direito, peça. Professor Renato, o senhor ainda tem 15 segundos. Quer continuar? O senhor quer continuar? Então continue esses 15 segundos, por favor. É necessário que todos, né, pensem nesse momento o porquê da participação dessas entidades, dessas pessoas, né, a favor e quem está falando. Por favor, professor, por favor. Como é? Tá certo. Olha só, gente. Colegas.
Gente, olha só. A Comissão Eleitoral Central, a partir desse momento, em virtude dos acontecimentos, suspende esse debate. Esse debate ele está suspenso e a Comissão Eleitoral Central ela encerra esse debate por sua coordenação e caso os candidatos e suas estratégias resolvam dialogar, é de responsabilidade dos candidatos e suas coordenações. A SEC se retira nesse instante e passa a responsabilidade para os segmentos que estão aqui e os candidatos que estão presentes. Professor, gente, por favor, direito de resposta ao representante Sinasef. Após o representante de Sinasef dar o seu direito de resposta, que é 1 minuto, professor. Então, está encerrado, suspenso, e a Comissão Eleitoral Central se retira, e os segmentos estudantis, técnicos e docentes, caso as coordenações de campanha resolvam, dialoguem diretamente com seus candidatos. Então, 1 minuto, por favor, para professor Dálvaro. Coloque no... Professor Dálvaro aqui presente, 1 minuto, por favor, professor Dálvaro. Atenção, pessoal, eu sou do sindicato e eu gostaria de falar para o professor Renato que ele foi leviano, irresponsável. Ele não pode em nenhum momento acusar, porque eu estou passando em todos os debates, não me pronunciei nada e não tem ninguém sendo bancado pelo Sinasef. Isso é leviandade, é irresponsabilidade, e ele vai ter que, vou colocar assessoria jurídica para que ele prove isso para toda a comunidade. Isso é irresponsabilidade. Se você não tem condição de debate, saia. Não bote a sua candidatura. Isso é irresponsabilidade. No direito de resposta do Sinasef, foi citado diretamente Renato. Professor Renato, foi citado diretamente o seu nome. Segundo as normas, automaticamente, a ser citado um candidato, ele tem direito a 1 minuto de resposta. Professor Renato, por favor, após a fala de professor Renato, a SEC irá se retirar. O impressionante é que a presença no próprio lugar já diz tudo. Em todos os debates já diz tudo. Então, basta a comunidade estar ouvindo em rede, basta a comunidade que conhece o papel da entidade e que em vários momentos veio através de campanhas, nesse momento acompanha todos os debates com todas as pessoas que apoiam determinado candidato. Né? Isso está claro. É só ver as filmagens, e quem traz as faixas, quem traz os panfletos, quem distribui os panfletos com dinheiro da entidade. Isso é o papel ético da entidade. O que eu falei está dito e nós podemos responder isso em qualquer instância, porque as contas publicadas cresceram em material de campanha. Professor Renato, muito. Por favor. Ei, Então, a pera, SEC... deixa eu falar agora. Os estudantes também têm o direito a falar. Os estudantes... Não tira isso aí, não. Ei, Olha só, não. só um minutinho. Companheira, você com o telefone ou com o microfone. A SEC está se retirando
E aí agora, de movimento autônomo, vocês, caso os candidatos queiram se encontrar, a de responsabilidade da SEC, de vocês, e a SEC está se retirando.